Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos para poder aprender da palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje à noite será quente, frio ou morno. E teremos como base o texto de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos de 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, dos versículos de 14 a 22. Convido aos amados a abrirem as suas Bíblias nesse texto e estarei lendo e logo em seguida nós iremos a um breve tempo de oração, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, buscando a orientação do nosso Deus para este tempo devocional. Oremos. Nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui juntos, diante da Tua presença, para poder buscar as bênçãos do Senhor através da Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações através deste devocional e que possa nos fortalecer a fé, mas também nos repreender nas ações que possamos estar indo de contra a Tua palavra, mas ao mesmo tempo nos desafiar para que nós possamos fazer aquela que é a Tua vontade. Abençoe a cada um dos Teus servos, ouça as orações que foram feitas nessa noite, que o Senhor, de acordo com a Tua vontade, possa atender a cada uma delas e que possa, Deus, continuar fortalecendo a fé e a esperança que há em nossos corações para todas as promessas que o Senhor tem nos feito. Essa é a oração que faço, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o tema está aí, quente, frio ou morno. E esse tema, irmãos, vem em vista àquela que tem sido uma preocupação, acredito, natural de todos os pastores. Porque, infelizmente, nós não podemos estar presentes com os irmãos na igreja. Infelizmente, até visitas têm sido evitadas diante dessa situação do coronavírus. E por mais que nós estejamos empenhados em oferecer estudos, a fazer vídeos como esse que nós estamos fazendo, ainda assim nós temos aquela preocupação de sabermos se os irmãos realmente estão se alimentando, se estão se preocupando em seus devocionais, nas suas leituras diárias, nas suas orações. Porque, embora a gente tenha condições de ver as visualizações dos vídeos que nós estamos passando aos irmãos, nós não temos a garantia se todos os irmãos da igreja, se todas as pessoas realmente estão se importando em doar esse tempo de culto, em realmente separar esse tempo, consagrar esse tempo para o devocional, as leituras bíblicas, as orações e assim por diante. Logo, a nossa preocupação é se você não estiver dedicando esse tempo para o estudo da palavra de Deus, para poder meditar nas mensagens que têm sido trazidas, ao mesmo tempo para as suas orações, obviamente você vai enfraquecer na fé. E assim como eu tenho falado já com alguns irmãos, o meu desejo, a minha oração é que durante esse tempo nós possamos estar dedicados, até mesmo para que quando nós voltarmos para a nossa igreja, nós estejamos muito mais fortes do que na verdade nós estávamos. Mas para isso será necessário realmente muita perseverança e dedicação da sua parte como crente em Jesus Cristo para que isso se torne uma realidade. Logo, a pergunta que vos faço, e é o tema da nossa mensagem, é: você está quente? Você está frio?
ou você está morno? Essa, na verdade, irmãos, era a realidade da igreja de Laodiceia, onde Cristo está trazendo essa exortação. Porque Cristo realmente estava identificando que essa igreja, esses crentes em Jesus, não estavam procedendo da forma como deveriam proceder. É por esse motivo que Cristo, a partir desses versículos, ele vai trazer uma exortação e pode ser considerada até mesmo muito severa, para que esses irmãos pudessem despertar, para que esses irmãos pudessem se atentar à realidade espiritual que eles estavam vivendo. E aí, até mesmo para poder introduzir o nosso estudo, deixe-me colocar algumas situações interessantes dentro do contexto da igreja de Laodiceia, que aí a gente vai entender o porquê Cristo faz essas comparações a respeito de temperaturas, a respeito até mesmo de riquezas e assim por diante. A cidade de Laodiceia, irmãos, era uma cidade muito rica. Alguns acreditam, na verdade afirmam, que ela era o centro bancário da região da Frígia, ali na região da Ásia. Ela também ficou muito conhecida pela produção de um colírio, conhecido como pólvora da Frígia. E outra curiosidade é que a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas importantes cidades. E aí vem uma curiosidade muito interessante, porque ela ficava entre a cidade de Herápolis, que era conhecida por suas águas termais, águas quentes que eram usadas pelas pessoas ali como piscinas naturais, águas quentes que pudessem realmente descansar, trazer aquele conforto que a gente sabe que isso pode oferecer, mas também ela estava entre a cidade de Colossos, que era conhecida por suas águas frias e puras, ou seja, Laodiceia estava entre o meio quente, uma cidade que tinha águas quentes, mas também do outro lado tinha a cidade de Colossos, que tinha águas frias. Então, se formos já considerar essa questão, a gente pode afirmar que a igreja ou a cidade de Laodiceia estava na meia temperatura, né? Estava no morno. E aí nós temos um grande problema, porque é justamente através dessa analogia que Cristo vai trazer a repreensão. Porque todas essas características elas foram levadas em consideração pelo Senhor Jesus Cristo na exortação que ele dirigiu a essa cidade. Em primeiro momento, nós percebemos o Senhor Jesus Cristo trazendo uma importante verdade já no versículo 14, porque ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em primeiro momento, devo lembrar que, pelo menos dentro da minha interpretação, os anjos que estão sendo citados aqui, pertencentes a cada igreja, se referem ao pastor, ou aquele que estaria guiando o rebanho em cada igreja, pelo menos das 7 igrejas que são descritas aqui no Apocalipse. Por sua vez, é interessante, irmãos, ver essa colocação da forma como Cristo ele se apresenta, porque ele se apresenta como o Amém. E o Amém, como nós sabemos, ou pelo menos popularmente nós conhecemos, significa assim seja. Mas dentro do sentido original, a palavra Amém significa nada mais do que verdade verdadeira. Então Jesus aqui ele está se apresentando à sua igreja como a verdade. E essa era uma apresentação que a igreja já havia visto, pelo menos no texto de João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz ou se declara como a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas nós também, em outros textos das Sagradas Escrituras, como por exemplo em Isaías capítulo 65, versículo 16, nós veremos também o Senhor sendo apresentado como essa verdade. E aí vem a questão. Saber que nós servimos o Deus da verdade, isso deve certamente nos trazer muita segurança. Primeiro porque a nossa fé está baseada em firmes fundamentos, porque Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Por sua vez, nós temos a segurança de que Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que age com a verdade. Mas isso também deve nos trazer um alerta. E eu acredito que esse era o principal motivo do porquê Jesus se apresentou dessa forma como a verdade para essa igreja. Porque certamente Ele sendo a verdade, Ele cumprirá as suas promessas, seja com relação às suas bênçãos, como nós podemos ver nesse texto, mas também Ele cumprirá as suas promessas com relação às advertências e disciplinas que Ele faz, que também nós podemos observar nesse texto. Então talvez fosse essa a ideia de Cristo se apresentar dessa forma, transmitir à igreja de Laodiceia que era necessário que eles dessem atenção a essas verdades, ou a verdade de Jesus Cristo. E, irmãos, tem coisas aqui que realmente devem ser
consideradas por nós. É por esse motivo que eu considero essa mensagem à igreja de Laodiceia como uma mensagem atual, que pode não somente nos edificar, mas também nos alertar de determinados procedimentos que estejamos agindo errado. Por quê? Porque nessa ocasião, Jesus ele traz pelo menos 3 exortações à igreja de Laodiceia. E a primeira orientação, o primeiro princípio que nós podemos encontrar nesse texto de Apocalipse capítulo 13, irmãos, é que uma igreja morna, ela perde o seu vigor. Se atente comigo ao que diz o versículo 15, pois o Senhor Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, e quem dera fosse frio ou quente. Uma igreja morna perde o seu vigor. Meus irmãos, deve ser uma das nossas preocupações a forma como estamos lidando com essas interrupções, com o fechamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu disse no início, a minha preocupação é se os irmãos estão realmente aplicados nas suas áreas devocionais, na sua prática da vida cristã, como estariam dentro da igreja. Infelizmente eu não tenho como sondar isso, até mesmo porque eu não estou tendo contato físico com os irmãos, eu não tenho o privilégio de poder tê-los na igreja, e certamente essa tem sido uma das minhas orações. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo de uma forma muito clara nesse versículo que Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe exatamente aqueles que têm se dedicado a fazer o estudo bíblico, aqueles que têm se dedicado a prestar culto ao seu nome, mesmo que esteja em casa, e aqueles que estão, infelizmente, aproveitando deste momento de interrupção para poder hibernar, para poder simplesmente não fazer absolutamente nada que seja relacionado à sua vida espiritual e ao culto a Deus. E isso certamente é um grande problema, porque era justamente isso que estava levando a igreja de Laodiceia a essa condição tão ruim que ela estava se apresentando através desses versículos. Porque a ideia, irmãos, é que a igreja de Laodiceia, ao contrário das outras igrejas do Apocalipse, não estava sofrendo qualquer tipo de perseguição. E nós sabemos, baseado no conhecimento que temos a respeito das outras igrejas, que esse sofrimento, que essa tribulação que as igrejas estavam passando, de alguma forma até colaboraram para que elas pudessem se apegar mais a Deus, para que elas pudessem buscar mais o Senhor. Só que, infelizmente, essa ausência de tribulação, essa ausência de dificuldades, que na verdade deveria ser o gosto de cada um de nós, né, trouxe sérias dificuldades espirituais para a igreja de Laodiceia, porque simplesmente eles estavam parados, eles estavam dormindo, eles estavam inertes. E, irmãos, talvez a história que mais vai trazer a realidade dessa igreja de Laodiceia seja aquela história do sapo na água morna. Você conhece bem essa história, né? O sapo pula dentro da panela de água, está ali tranquilo, dormindo tranquilamente, só que infelizmente ele não está percebendo que a água está subindo a sua temperatura. E por ele se sentir tão confortável naquela água tão morninha, ele acabou vindo a morrer. Isso é o que pode acontecer com uma igreja quando ela perde o seu vigor, quando ela perde o seu entusiasmo, quando ela perde a sua vontade de servir. E certamente esse tempo de interrupção pode proporcionar, pelo menos a alguns, essa inércia, essas dificuldades. Mas, irmãos, é justamente sobre isso que Jesus quer nos orientar através desse texto. Por esse motivo que no versículo 16 ele traz uma severa exortação para a igreja de Laodiceia. Versículo 16 diz o seguinte: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. De acordo com Jesus, este é o pior estado que uma igreja ou um crente ele pode chegar. Porque seria muito mais fácil julgar um crente ou uma igreja que esteja fria e morta do que julgar uma igreja ou um crente que esteja morno. Da mesma forma, irmãos, é muito mais fácil abençoar uma igreja que é quente e espiritual do que uma igreja que esteja morna e inerte. Mas o que fazer com uma igreja indiferente como a igreja de Laodiceia? Os crentes indiferentes, eles não são fracos ao ponto de abandonar uma igreja, ao mesmo tempo que não são fortes para serem fiéis como deveriam ser. Você não pode exortá-los porque não há motivos aparentes para que possa ser chamado a atenção, mas também não demonstra o fervor, a alegria e comprometimento com a obra do Senhor como deveriam demonstrar. Para crentes assim, a mensagem é a seguinte: eu estou pronto a vomitar-te.
E isso é o que Cristo está dizendo de uma forma muito severa à igreja de Laodiceia. E aqui eu entendo um pouco o que ele estaria querendo dizer. Por quê? Porque a água quente, irmãos, ela serve para fazer um bom café e um bom chá ainda, né? Mas a água fria, ela também serve para poder fazer um bom suco refrescante. Mas e a água morna? Para que serve? Aqueles que trabalham com culinária poderiam até pensar, bom, a água morna ela serve para ativar o fermento. E aí vem a minha ideia com relação ao que está acontecendo em Laodiceia. A sua temperatura morna, ela não servia para outra coisa a não ser alimentar ou fermentar o pecado que já havia nessa igreja. É por esse motivo, meus irmãos, que é importante nós nos atentarmos à aplicação que o Senhor Jesus Cristo está apresentando para nós. Porque uma igreja morna, ela perde o seu vigor. Nós não podemos ficar cansados durante esse tempo de isolamento. Nós não podemos perder o nosso entusiasmo em servir a Deus. Nós não podemos nos consolar e ficar tranquilos com esse conforto que nós estamos sentindo dentro dos nossos lares. Pelo contrário, o nosso foco deve continuar sendo servir a Deus, apesar das dificuldades. Nós devemos continuar servindo a Deus, apesar desse impedimento que temos de poder chegar na sua casa. Então, com relação à nossa vida espiritual, nada deve mudar. Pelo contrário, deve sim melhorar. E a minha oração e desejo é que os irmãos estejam muito mais fortes neste momento do que já estiveram, mesmo no tempo que estavam dentro da igreja. E aí vem uma outra importante afirmação que o Senhor Jesus Cristo faz. Na verdade, um outro princípio muito importante que ele apresenta para nós. É que a igreja morna, ela perde os seus valores. A igreja morna, ela perde os seus valores. Veja comigo o que diz o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Conta-se a história que no ano 60, aproximadamente depois de Cristo, a cidade de Laodiceia ela foi destruída por um grande terremoto. E naquela ocasião, o imperador da época, o imperador romano, ele disponibilizou uma ajuda financeira para poder reconstruir a cidade de Laodiceia. Porém, os habitantes de Laodiceia, eles se consideravam tão ricos que eles rejeitaram a ajuda financeira por parte do governador, porque na sua alegação eles não precisavam de ajuda. Talvez aqui esse seja um princípio importante a ser discutido. Por quê, irmãos? Porque algumas pessoas elas se consideram muito fortes espiritualmente. E é por esse motivo que acreditam que não precisam de ajuda espiritual. Nesse sentido, eu fico pensando que talvez durante esse tempo de isolamento que estamos tendo, quase um mês longe da igreja, algumas pessoas acreditam que não precisam tanto de ajuda ou de manter a sua vida espiritual, porque brevemente acreditam que estarão voltando para a igreja, a frequentar os cultos, a ouvir as mensagens e assim por diante. Mas, meus irmãos, nós podemos nos enganar muito com essa situação. Porque nós precisamos muito, agora, neste momento, desesperadamente da ajuda do Senhor. É por esse motivo que nós precisamos nos aplicar aos estudos bíblicos, que nós precisamos disponibilizar tempo para fazer os cultos devocionais. É por esse motivo que nós precisamos estar muito mais empolgados no nosso tempo de oração, como temos feito todos os dias. E é por esse motivo que nós não podemos desfalecer. Porque nós precisamos continuar mantendo os mesmos valores espirituais que nós tínhamos durante o tempo que estávamos na igreja. E talvez seja essa a aplicação espiritual que Cristo queira que nós entendamos através da história da igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Porque aqueles que se consideram ricos espiritualmente, eles não julgam necessário aplicar-se em oração, porque eles acreditam que sempre estão bem. Mas aqueles que se consideram pobres espiritualmente, aqueles necessitados espiritualmente, eles sempre vão buscar a oração como uma forma de refúgio, até mesmo para atender a sua necessidade diante da sua fragilidade. O rico espiritualmente, ele não vê necessidade de ler a Bíblia, porque ele julga que já a conhece. Já o pobre espiritualmente, ele busca a leitura da palavra de Deus, até mesmo as mensagens espirituais que são colocadas a ele, porque ele quer compreender qual é a vontade do Senhor. O rico espiritualmente não considera tão importante os cultos, ou até mesmo os momentos devocionais que deveria ter, porque ele acredita que nada mais pode acrescentar na sua vida, que é algo comum que ele pode fazer. Mas o pobre espiritualmente, ele vê o culto ao Senhor como algo necessário e primordial.
E é por esse motivo que eu reforço a ideia com os irmãos de que vocês sim devem aplicar-se aos cultos devocionais, que vocês devem prestar atenção nos horários, no tempo que dedicam ao Senhor, até porque é isso que Deus espera de cada um de nós durante esse tempo de isolamento. Por sua vez, irmãos, o rico espiritualmente, ele se julga merecedor das bênçãos de Deus, mas o pobre espiritualmente, ele realmente busca ao Senhor porque ele entende que depende da sua graça. Meus irmãos, isso tudo era a realidade da igreja de Laodiceia, porque eles julgavam que a sua riqueza poderia lhe trazer uma certa segurança. Mas, irmãos, nem todos estamos seguros espiritualmente. Por esse motivo que precisamos buscar a ajuda do Senhor. Até porque, como a palavra do Senhor bem nos ensina, aquele que está de pé, cuide que não caia. Se você deixar de orar, se você deixar de estudar a Bíblia, se você deixar de cultuar ao Senhor, se você ignorar as mensagens e mandamentos que Ele tem te mandado, certamente há uma tendência que você vai enfraquecer, que você vai esfriar, que quem sabe vai se tornar morto aí até o ponto de Cristo te vomitar. Então, essa é a recomendação que ele está nos dando, que a gente deve prestar atenção na nossa vida espiritual e até mesmo nos valores espirituais que ele tem nos aplicado. E é por esse motivo que ele traz a exortação no versículo 17, pois ele diz o seguinte: pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E talvez alguns crentes aí durante esse período de isolamento estejam realmente pensando nisso. Não, eu estou bem espiritualmente, eu não preciso ver mensagens, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, porque brevemente a gente vai estar voltando para a igreja e tudo volta ao normal. Então você precisa continuar se aplicando aos valores espirituais. Você precisa continuar buscando a oração, buscando as mensagens do Senhor, buscar ser orientado pela palavra de Deus para que possa continuar forte e firme espiritualmente. E aí Cristo continua dizendo: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquele que realmente não se dedica a buscar a vontade do Senhor. Aquele que não se dedica a prestar culto em honra, em valor àquilo que Deus tem feito, certamente é este pobre, miserável, cego e nu. Porque ele realmente não entende a sua grande dificuldade espiritual e não entende a fraqueza que ele se encontra nesse momento. E aí nós temos o terceiro e último princípio pelo qual nós devemos nos aplicar. Porque a igreja morna, irmãos, ela perde a sua visão. A igreja morna, ela perde a sua visão. Veja comigo o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Meus irmãos, como eu falei no início, a igreja de Laodiceia se considerava muito rica. E é por esse motivo que ela se julgava superior a muitas outras cidades, até mesmo a igreja de Laodiceia se considerava superior a outras igrejas. O grande problema, irmãos, é que por elas se sentirem tão seguras de si, elas não percebiam que na verdade elas precisavam de ajuda. É por esse motivo que Cristo está ali aconselhando: olha, vocês precisam comprar ouro refinado pelo fogo para que eu possa vos enriquecer. Porque certamente aquilo que nós recebemos do Senhor é o que nos torna ricos. Nós por si só não somos pobres, desamparados, nós somos necessitados. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês precisam se vestir com as brancas vestes que eu posso lhe oferecer. E aqui é uma forte indicação que Jesus estaria falando da salvação. Não era a riqueza ou seus bens que poderiam lhe trazer a garantia da vida eterna, mas era o sangue remidor e justificador do Senhor Jesus Cristo, que poderia sim lhe oferecer uma vestidura branca, que iria dar a possibilidade de eles entrarem nos céus. Ao mesmo tempo, ele diz que eles deveriam assim se vestir para que não pudessem passar vergonha. E é por esse motivo, irmãos, que é tão importante que a gente venha se aplicar aos nossos cultos, aos nossos devocionais, ao nosso período com Deus, porque nós não podemos estar nus. Nós devemos estar revestidos do poder do Senhor, nós devemos estar revestidos da graça do nosso Deus. E aí ele continua dizendo que eles deveriam buscar no Senhor o colírio para ungirem os seus olhos. Lembra que no começo eu falei que a cidade de Laodiceia era conhecida por oferecer
ou produzir um colírio. Então, nesse momento, Cristo estaria dizendo, olha, esse seu colírio aí não serve para nada, porque vocês continuam cegos espiritualmente. Vocês precisam, na verdade, de mim, para que vocês possam avaliar e ter condição de saber qual o nível espiritual que vocês se encontram. E aí Cristo continua dizendo, a partir do versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, porque eu sou zeloso, seja, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus estava certamente repreendendo essa igreja para que voltasse ao caminho correto. E aí a ideia principal, a ideia central, é que ao perceber as suas dificuldades espirituais, ao perceber as suas debilidades, eles deveriam se arrepender deste comportamento e voltar-se para o Senhor, que é rico em perdoar, mas que também disciplina e coloca a sua mão sobre aqueles que realmente precisam de uma repreensão. Então, tudo isso iria possibilitar uma abertura maior que eles iriam oferecer a Cristo, e é por esse motivo que no versículo 20 o Senhor vai dizer o seguinte: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a ideia aqui é muito clara, é a respeito da comunhão com o Senhor. Esse versículo geralmente é utilizado para aqueles que, como uma forma de afirmar evangelisticamente que Jesus está batendo a porta para poder receber. Mas, irmãos, perceba que Jesus está falando com os salvos, com aqueles que realmente deveriam ter uma comunhão com ele, mas que infelizmente haviam fechado as suas portas para não o receber. Então Jesus está dizendo claramente, eu estou aqui, estou batendo. Se vocês deixarem eu entrar na vida de vocês, certamente nós teremos uma grande comunhão. Agora, caso contrário, vocês continuarão necessitados, pobres, cegos e nus. Então, irmãos, é importante que durante esse tempo de isolamento, você venha abrir a porta para Cristo poder entrar, para que Ele possa ter um bom tempo, agradável com você, no seu tempo devocional, no seu tempo de oração, no seu tempo de mensagem bíblica, para que você possa sempre permanecer quente, focado, voltado para poder fazer a vontade de Deus. Então é isso que o Senhor espera de nós. E é claro, a recomendação final é aquilo que nós podemos ver aqui nos versículos 21 e 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que Cristo está dizendo é que nós devemos dar ouvido à sua palavra. Se você tem usado o seu tempo de isolamento para poder ter um momento devocional, para poder ler a palavra, para poder orar, para poder ver as mensagens inúmeras que estão sendo compartilhadas pelos servos de Deus, ótimo. Você está quente, você está fervoroso, você está firme, forte espiritualmente. Mas se você tem aproveitado esse tempo de isolamento para poder ignorar os valores espirituais, para poder estar confortável aí dentro da sua casa, sem dar o valor que Cristo e a sua palavra realmente merece, a sua realidade é que você está pobre, cego e nu. E é por esse motivo, meus irmãos, que nós devemos avaliar qual é a nossa condição hoje à noite. Você está quente? Você está fervoroso? Você está forte espiritualmente, assim como Cristo espera que você esteja? Você está morno? Você não está nem lá, nem cá? Então isso você precisa corrigir o mais rápido possível. Você está frio espiritualmente? Qual é a sua condição hoje à noite? E é justamente isso que você precisa resolver com o Senhor, através dessa mensagem que Ele traz para você essa noite. Então, a minha oração, a minha esperança é que vocês estejam focados, que vocês estejam fazendo a vontade de Deus, que vocês continuem valorizando o tempo que vocês têm com o Senhor, até mesmo para que quando nós possamos voltar à casa do Senhor, estejamos fortes, muito mais espirituais do que já estivemos. Pois esse é o meu desejo para com os irmãos. E que Deus abençoe essa palavra em vossos corações e que possa de alguma forma motivá-los a fazerem a vontade de Deus. Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso tempo? Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse tempo especial e pedimos ao Senhor para que, mediante a tua graça, o Senhor possa nos fortalecer, nos animando e nos ajudando a estarmos focados no nosso tempo devocional, na leitura, no aprendizado da palavra de Deus, para que assim o Senhor possa se agradar de nós. Essa é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.